Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda, eu sou professora de Sociologia e esse é é um vídeo sobre a obra da primeira etapa do PAS, desse subprograma 2020-2022, chamada Boi de Seu Teodoro. Bom, antes da gente pensar propriamente na obra, o que é a obra, quem a compôs, vamos pensar em outros elementos que podem ser cobrados na prova, e que se relacionam diretamente com a obra em si. A primeira coisa que a gente tem que saber é que ela está listada, o Boi de Seu Teodoro, está listado como uma obra musical, mas na verdade é uma manifestação cultural, né? Vai além de uma obra musical. Se vocês já tiverem feito alguma outra pesquisa aqui na internet, vocês vão perceber que não se trata de uma música, né? Vocês vão encontrar uma letra de música, vocês vão encontrar uma manifestação cultural, beleza? Espero que esse vídeo, então, possa ajudar vocês aí nessa lacuna que eu percebi que existe um pouquinho aqui no YouTube sobre essa obra específica, Boi de Seu Teodoro, ok? Primeira coisa que a gente pode pensar, então, é no sentido dos conceitos, de como essa obra pode vir a ser cobrada, tentando relacionar ela com alguns conteúdos de algumas matérias. Como eu disse, eu sou professora de Sociologia, então a gente vai pensar essa manifestação cultural dentro da ideia de cultura. Então, o que é cultura? Bom, se a gente fizer uma pesquisa rápida em algum dicionário, a gente vai encontrar vários sentidos para a palavra cultura. Cultura é uma palavra que a gente utiliza no nosso dia a dia de forma muito corrente, né? A gente está sempre falando sobre cultura, enfim, utilizando esse termo, mas se a gente for pensar ele conceitualmente, se a gente for pensar ele de acordo com cada um dos contextos onde ele é utilizado, ele vai ter um significado em cada contexto diferente. Então, a gente tem um significado de cultura para a biologia, né? A gente tem um significado de cultura para as ciências humanas, para as ciências sociais. No geral, a definição que a gente vai encontrar no dicionário é que cultura é o ato, modo ou efeito de cultivar. Tem a ver com cultivo, né? Mas a definição que nos interessa mesmo é essa aqui, do ponto 8 e do ponto 9. Cultura é um conjunto de conhecimentos adquiridos de uma pessoa ou de um grupo, e cultura é a totalidade dos costumes, das tradições, das crenças, dos padrões morais, das manifestações artísticas e intelectuais e outras características que distinguem uma sociedade ou grupo social. Então, cultura é aquilo que vai definir um grupo social. Grosso modo, de maneira simples, isso que é cultura, né? É esse conjunto dos costumes, das tradições, das crenças, de padrões morais, de valores, de formas de enxergar o mundo e de interferir sobre o mundo que diferenciam populações, né? Que vão se diferenciar de acordo com grupos sociais a que pertencem. Então, a gente pode falar, por exemplo, de uma cultura brasileira, né, em comparação com uma cultura estadunidense, em comparação com uma cultura japonesa. Exemplos básicos de que vocês já sabem o que é cultura, né? Mas para a gente conceitualizar, para ficar mais bem especificado em que sentido que a gente está falando de manifestação cultural popular, o sentido é esse aqui, né? É uma manifestação cultural porque é uma expressão da cultura. De que cultura? Da cultura popular, ok? Então, retomando o que eu já falei, cultura, ela vai formar o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, né? Se o ser humano não tiver inserido em algum contexto cultural, dificilmente ele ou ela, vai conseguir desenvolver habilidades e características que são especificamente humanos, porque nós somos animais, seres humanos, são animais que não nascem 100% desenvolvidos, então a gente precisa aprender uma série de coisas, idiomas, como nos comunicar, como nos comportar, quais regras seguir, né? Como nos vestir na sociedade, como comer, como sobreviver, enfim, uma série de aprendizados que a gente precisa obter
a partir do momento que a gente nasce, à medida que a gente vai crescendo, né, da infância até a vida adulta, para sobreviver em sociedade, para nos tornarmos realmente humanos. Então, a gente tem esse sentido da cultura, é aquilo que vai humanizar nós, seres humanos, né? Aquilo que vai humanizar as pessoas, torná-las humanas mesmo. A cultura, ela tem interação com um contexto social, então, com um tempo histórico, e está sempre se modificando. Cultura não é um conceito fixo, então, todos os grupos humanos, a cultura dentro daquele grupo, ela vai se modificar com o tempo, né? Não é uma coisa estática. Um exemplo muito claro que a gente pode ter disso é que, por exemplo, tem gente que vai dizer ou que vai achar que populações indígenas deixam de ser indígenas quando elas passam a adquirir bens que anteriormente elas não tinham acesso, como, por exemplo, celulares, né? Sendo que, na verdade, pensar que um indígena, por exemplo, deixa de ser indígena porque ele tem um celular, que é uma coisa tão básica que todo mundo tem, é a mesma coisa de achar, é uma comparação de que se a pessoa vem de um contexto rural, então se ela tem acesso a um celular mais na frente da vida dela, ela deixa de ser, ela perde as origens dela, ela deixa de ser uma pessoa que veio do interior, por exemplo, porque ela adquiriu um celular. Fazendo um paralelo com a situação dos indígenas, é para falar que a cultura, então, ela está sempre se modificando, né? Independente do grupo social. Então, nós não indígenas nos modificamos com o passar do tempo, né? As gerações, enfim, da nossa família, dos grupos que nos criaram, vão se modificando e as crenças, os costumes vão se modificando também. Isso acontece para todos os grupos sociais. Então, a cultura, no geral, ela é formada pelo conjunto de práticas, de conhecimentos e expressões que caracterizam um grupo, um povo ou uma comunidade, conferindo a esse grupo, povo ou comunidade uma identidade própria. Essa é a ideia de cultura, muito brevemente explanada aqui para as ciências humanas, ok? Então, a gente vai ter o uso e significados do termo cultura. Como eu falei, a gente usa, é uma palavra que a gente usa muito no nosso dia a dia, né? Então, a gente está pensando aqui em termos mais específicos dos significados dessa palavra e qual o impacto da cultura para a nossa vida, até a gente chegar no ponto da manifestação cultural para o país, que já vou falar brevemente. Então, a gente tem 3 significados do termo cultura, né? Cultura popular, cultura erudita e cultura de massa, e cada um desses termos, ele vai ser utilizado, ele vai ter a ver com qual grupo está produzindo esse tipo de cultura e qual o sentido da produção dessa cultura. Que ideia esse bem cultural ele quer passar, né? Ele está relacionado aqui. Está relacionado à expressão de costumes, crenças, tradições, valores de um povo? Se sim, esse bem cultural, essa manifestação cultural está mais ligada à cultura popular, por exemplo. Se esse bem cultural ele é produzido como uma forma de distinção de um grupo social, ou se ele está ligado a conhecimentos científicos, a conhecimentos tidos como mais elaborados socialmente, a gente está falando de cultura erudita. E se esse bem cultural ele é produzido com o sentido de ser utilizado como uma mercadoria para vender e comprar, ele é utilizado, ele faz parte do sistema capitalista e ele na verdade, uma grande expressão do sistema capitalista, porque ele é produzido não apenas como expressão de costumes e tradições de um povo, nem como um conhecimento mais elaborado ligado a um conhecimento científico, se ele é um conhecimento que é feito, que se materializa em bens que são feitos para serem vendidos e comprados, ele tem mais a ver com a cultura de massa, tá? Então, a obra que a gente está estudando aqui, que é o Boi de Seu Teodoro, é uma manifestação cultural popular, né? Tem a ver com isso aqui. O sentido da existência é esse, de expressão de costumes, crenças e tradições de um povo. A gente também tem a ideia de cultura como um patrimônio material e imaterial. Patrimônio material tem a ver com o quê? Com tudo aquilo, como o próprio nome diz, que é palpável, por assim dizer, né? Estão abarcadas na ideia de patrimônio material, obras artísticas e científicas, prédios, cidades, estátuas,
E a cultura imaterial tem a ver com a literatura, com música, formas de expressão e produção, formas de fazer coisas, né? Ideias, lugares, celebrações, tudo aquilo que não está materializado numa coisa só, não é tão palpável, mas que também faz parte da cultura. Vamos direto, então, agora para a obra em si. Boi de Seu Teodoro, o que é? Boi de Seu Teodoro é uma manifestação cultural do Bumba Meu Boi maranhense, trazida para Brasília por Teodoro Freire, esse senhor que aparece aqui nesse bordado aqui do boi, que é um mestre de cultura popular. Foi um mestre de cultura popular porque ele já faleceu. Muito inspirado no catolicismo popular, o Boi de Seu Teodoro reúne também elementos religiosos de matriz afro-brasileira, como o tambor de crioula, músicas, danças e festas onde se brinca o boi e onde se encena os ciclos da vida do boi, sendo a mais popular das festas aquela do batizado do boi. Então, o Boi de Seu Teodoro é uma manifestação cultural, é algo além de simplesmente músicas ou danças, mas engloba uma série de eventos que tem a sua expressão mais comum em festas, em novenas, né? Uma série, então, de elementos mesmo que vão constituir o Boi de Seu Teodoro, que é o Bumba Meu Boi, trazido aqui para o DF pelo Seu Teodoro, né? Que é um mestre de cultura popular. Então, o Boi de Seu Teodoro faz parte do Bumba Meu Boi do Maranhão, que é o quê? Uma grande celebração na qual se confundem fé, festa e arte, numa mistura de devoção, crenças, mitos, alegrias, cores, dança, música, teatro e artesanato. Então, é um conjunto muito rico de vários elementos culturais diferentes. Considerada a mais importante manifestação da cultura popular do estado, né, do Maranhão, Bumba Meu Boi é do Maranhão, mas também está presente em outros estados, inclusive com outros nomes e outros arranjos, outras formas de fazer e de brincar o boi, né? De expressar essa cultura. E tem o ciclo festivo, o Bumba Meu Boi. Então, tem o ciclo festivo dividido em 4 etapas: os ensaios, o batismo, as apresentações públicas ou brincadas e a morte. O Seu Teodoro, aqui novamente, esse senhor muito simpático aqui. Como é que é a história do Seu Teodoro com o boi, então? As primeiras brincadeiras do Seu Teodoro, elas acontecem desde que ele era pequeno, né? Lá no Maranhão, quando ele morava no Maranhão, ele fugia para poder ir para as festas onde tinham as brincadeiras do boi, porque a mãe dele, enfim, não deixava que ele fosse, porque ela achava perigoso, tinha medo de que ele fosse, e ele fugia e ia para as festas e sempre amou. Então, sempre foi um amante da cultura popular e do Bumba Meu Boi. Então, desde que ele era pequeno já no Maranhão, ele nutria esse amor, e aí ele foi morar no Rio de Janeiro, na década de 50, e lá ele se juntou com outros maranhenses, sentindo tanta falta da cultura dele, daquilo que ele cresceu, e daquilo que tem um significado tão grande para os costumes e para as tradições que ele aprendeu, para as tradições do Maranhão. Ele se juntou com outros maranhenses e começou um grupo para brincar o Bumba Meu Boi no Rio de Janeiro. E aí, em 1961, na inauguração de Brasília, ele foi convidado pelo escritor Ferreira Goulart para se apresentar na rodoviária de Brasília, no ano de 1961. E aí ele acabou se mudando em 1962, ele foi convidado para vir morar em Brasília definitivamente, e ele foi morar na cidade de Sobradinho, e exatamente para poder divulgar a cultura do Bumba Meu Boi no DF. Então, ele fundou em 1963 a Sociedade Brasiliense de Folclore, que hoje se chama Centro de Tradições Populares, lá em Sobradinho, e ele iniciou essa brincadeira do boi aqui no DF, especificamente no ano de 1963. Então, em 2013, o Boi de Seu Teodoro completou 50 anos de presença aqui no DF. O Seu Teodoro, ele possuiu uma relação muito estreita com a Universidade de Brasília, porque ele trabalhou lá como contínuo, que é uma espécie de mensageiro, por 28 anos, quase 30 anos, desde que a universidade foi fundada em 1962. Então, ele conhecia professores, reitores, estudantes, ele estava sempre circulando pela UNB, que era o lugar onde ele trabalhava, e mesmo depois que ele se aposentou, ele voltou à UNB várias vezes, tinha uma relação muito estreita, assim.
Então, prestem atenção nessa obra, porque além do significado que ela tem para o Distrito Federal, ela também tem um significado importante para a própria Universidade de Brasília, no sentido de que é uma manifestação que nasceu mais ou menos na mesma época que a Universidade de Brasília nasceu, aqui no Distrito Federal. Então, tem uma importância grande para o DF, né, o Boi de Seu Teodoro, e foi reconhecido, tanto tem essa importância grande, que foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do DF em 2004. Então, o grupo tem mais de 50 anos, né, que foram completos em 2013, de presença aqui no DF, é um dos grupos populares mais importantes, recebeu vários títulos relacionados à cultura, né, e à sua importância para a cultura. E no ano de 2012, o seu Teodoro acabou falecendo com 91 anos. Hoje, quem administra o grupo são os filhos dele. Alguns estão até aqui nessa foto. Essa é a foto do grupo do Boi de Seu Teodoro, uma foto de 2019 essa. Em 2019, o grupo recebeu a medalha de mérito cultural também dedicada ao seu Teodoro. Então, vamos lá. A gente já sabe que o Boi de Seu Teodoro é uma manifestação do Bumba Meu Boi, maranhense, em Brasília, né? E falamos um pouquinho da vida do seu Teodoro, que foi para o Rio, depois veio para Brasília, trabalhou na Universidade de Brasília e criou o boi, que era a grande paixão dele. Criou a manifestação do boi, do Bumba Meu Boi no DF, que era a grande paixão dele. Mas qual que é a história, então, por trás do Bumba Meu Boi? A história geral, né, e a história específica do Boi de Seu Teodoro é que é uma história que vem do período colonial brasileiro, e é a história de um escravizado, negro escravizado, chamado Francisco, que tinha uma esposa chamada Catirina, e a Catirina estava grávida, e ela teve um desejo de uma mulher grávida, que era comer a língua de um boi, que por um acaso era o boi mais querido, né? O boi de estimação, o boi mais importante, por assim dizer, do senhor de engenho, né? Do dono da fazenda onde eles trabalhavam. E aí o Francisco, ele vai atrás do boi para cortar a língua e dar para a esposa dele, afinal era um desejo dela enquanto grávida, né? E aí o dono da fazenda, ele sente falta do boi e fica furioso, né, com o desaparecimento do próprio boi e obriga o Francisco, então, a ressuscitar o boi. E aí o Francisco vai procurar a ajuda de pajés e curandeiros, que vão fazer ali uma pagelança, um ritual de cura, e trazem esse boi de volta à vida, também salvando a própria pele do Francisco. Então, é uma história que tem um aspecto religioso muito forte, porque vai falar da morte, então, desse boi, o quanto se precisa fazer uma série de procedimentos para que o boi volte à vida, né, para que ele ressuscite, e toda a história do Boi de Seu Teodoro é a partir desse fato específico, né? E aí você vai ter um calendário de festividades e de celebrações que dura praticamente o ano inteiro e que se divide nos ciclos do boi, que eu falei um pouquinho antes. Então, o aspecto religioso é uma parte super importante, assim, dessa manifestação cultural. E é uma manifestação cultural que vai misturar várias religiosidades, né? A gente tem santos padroeiros católicos, porque é uma festa, a principal festa, que é a festa do batizado do boi. Ela acontece do dia 23 para o dia 24 de junho, que é o dia de São João, né? Então, é uma festa dedicada a São João. Então, a gente tem os santos padroeiros católicos, né? Como representantes aí do catolicismo popular, que está visível, que pode ser identificado nessa manifestação cultural, mas a gente também tem a ideia de sincretismo religioso, porque a gente tem elementos do catolicismo, mas tem elementos da cultura afro-brasileira também e da cultura indígena, no geral, né? Então, a gente tem o tambor de crioula, que é como um elemento da cultura afro-brasileira. A gente tem novenas, né, mais ligadas ao catolicismo, a gente tem o batismo do boi, a gente tem todo o ritual da cura do boi. Então, é uma festa muito com elementos religiosos, mas que não se limita simplesmente a ser uma festa de ritual religioso, apesar de ser super importante essa dimensão da festa e da manifestação cultural como um todo.
Então, a gente tem os personagens, que eu já narrei para vocês, mas vamos relembrar aqui, o pai Francisco, né? A mãe Catirina, o amo ou senhor, dono do boi. Tem um outro personagem que eu não citei, que é o Kazumba ou Kazumbá, e ele vai estar presente em outras manifestações do Bumba Meu Boi pelo país também. A gente tem o curador, ou pajé, que é o personagem que vai ressuscitar o boi. A gente tem os tocadores, que também podem ser chamados de foliões, né? São esses aqui, ó, que estão próximos dos instrumentos, próximos desse pandeiro aqui grande, que usam esses chapéus aqui, ó. Que são quem animam as celebrações, né? São responsáveis pela parte musical, tocam e cantam. E a gente tem a figura dos indígenas, que ajudam a procurar o boi, trazer ele de volta à vida, que também estão presentes na celebração. Então, a mãe Catirina está representada aqui por essa senhora, que está grávida, né? E o pai Francisco seria esse personagem aqui. Aqui a gente tem o próprio boi. Então, nessa manifestação, a gente tem também as toadas, né? Que são os cantos, e aí vão ter várias toadas. Como a Reunido, Guarnecer, Lá Vai, Chegou, que são cantos antes de se apresentar. A gente tem cantos para o boi, cantos para chamar o boi, o urro e a despedida, que é quando o grupo acabou de se apresentar e está indo embora, né? E os ciclos, as fases do boi, que são o renascimento, o batismo, lembrando que é a festa principal, né, a mais conhecida, e a morte do boi. E tudo isso é celebrado em festejos, novenas, cortejos, durante ensaios, apresentações públicas, e tudo isso acontece durante o ano todo. E é no São João do Boi de Seu Teodoro que acontece o batismo do boi, que inclusive é uma festa grande e bastante conhecida aqui no Distrito Federal. Faz parte do circuito de festas juninas oficiais aqui do DF. E é onde a gente pode ir lá em Sobradinho para, de fato, ver e conhecer melhor toda essa riqueza que representa o Boi de Seu Teodoro. O Boi Bumbá, ele tradicionalmente tem 5 sotaques, que podem ser entendidos também como estilos, né? Formas de brincar, formas de fazer as vestimentas, cores, formas de cantar ou né, as toadas específicas. Então, a gente tem sotaque de matraca, sotaque de zabumba, sotaque de orquestra, sotaque de baixada, sotaque costa de mão, que tem a ver com os instrumentos mais utilizados, naquele grupo específico que brinca o Bumba Meu Boi, né? Em cada lugar onde se brinca o boi tem um sotaque próprio, né? Assim como vestimentos, instrumentos, toadas. E outro elemento, então, importante é o tambor de crioula. Aqui a gente tem uma definição do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, de que o tambor de crioula do Maranhão é uma forma de expressão de matriz afro-brasileira que envolve dança circular, canto e percussão de tambores, como a gente pode ver aqui nessas duas fotos, seja ao ar livre, nas praças, no interior de terreiros ou associado a outros eventos e manifestações. Então, a gente tem no tambor de crioula as coureiras, né, que são as mulheres, são as responsáveis pela dança, e temos os homens, que são os coureiros, são responsáveis pelo canto e por tocar os instrumentos, né? Entre os instrumentos musicais, então, a parte mais especificamente musical dessa manifestação cultural, a gente tem o tambor grande, que é esse aqui à esquerda, o meião, que fica no meio, e o crivador, que é esse tambor à direita. Todos são feitos de madeira e cobertos com couro de boi, e uma forma de afinar esses tambores, então, antes de começar uma apresentação, aproximando eles da fogueira, como vocês podem ver nessa foto aqui da direita. Tem também a matraca, né, que é um instrumento também de percussão, todos são instrumentos de percussão, então, e a gente tem a matraca, que eu coloquei essa foto como exemplo aqui, a gente tem o maracá, que é um chocalho, que também faz parte, é muito utilizado dentro das apresentações do Boi de Seu Teodoro. A dança de roda, então, que caracteriza o tambor de crioula, né? A dança é realizada pelas coreiras, como vocês podem ver aqui nessa foto à direita, que durante a brincadeira formam uma meia-lua. Então, elas realizam movimentos circulares e giros, se revezando em frente aos tambores. Essa alternância é realizada por meio da umbigada, que é essa foto aqui da esquerda,
que é um toque de ventre, um toque entre dois umbigos, né, de duas mulheres. Toque de ventre com ventre, que representa um convite para entrar na roda. Então, em resumo, a gente tem os pontos principais aqui, que eu acredito que podem vir a cair na prova do PAS, tá? O Boi Seu Teodoro, então, ele faz parte do Bumba Meu Boi, que é uma manifestação de origem rural e popular, estando presente em todo o Brasil. Inclusive, faz parte dos patrimônios culturais brasileiros, né? O Bumba Meu Boi. Eu falei Boi Bumbá, desculpa, Bumba Meu Boi. Boi Bumbá é uma outra manifestação mais ligada ao Amazonas e que não tem as mesmas características do Bumba Meu Boi, né? São manifestações diferentes, que tem uma origem muito parecida, que é a história que a gente viu do pai Francisco e da mãe Catirina, mas que, com o passar do tempo, e por serem de regiões diferentes, tem elementos diferentes, vestimentas, brincadeiras, sentidos diferentes mesmo. Então, retomando, o Boi de Seu Teodoro faz parte do Bumba Meu Boi, que é uma manifestação de origem rural e popular, estando presente em todo o Brasil, com suas diferenças e semelhanças de estilo ou de sotaque, e misturando elementos gerais e elementos específicos ou locais. Isso também pode ser observado na Festa do Divino de Pirenópolis, que é outra obra que também está prevista para a primeira etapa do PAS, né? A Festa do Divino de Pirenópolis é também um patrimônio cultural brasileiro, presente em vários estados do Brasil. A Festa do Divino, né, no caso, presente em vários estados do Brasil, e com características próprias e específicas a partir do estado onde ela se localiza. Então, a Festa do Divino de Pirenópolis, no estado de Goiás, tem características específicas do estado, daquele grupo, né, dos elementos que são colocados como os mais importantes, elementos que são centralizados ou não, mas é uma festa que faz parte da cultura brasileira como um todo. Faz parte, inclusive, né, do patrimônio cultural brasileiro. Manifestações que carregam em si, então, o Bumba Meu Boi e o Boi de Seu Teodoro, que é o Bumba Meu Boi no DF. É uma manifestação que carrega em si as religiosidades católica, popular, afro-brasileira e indígena, presentes nas vestimentas, nos instrumentos musicais, nos cantos, nas datas, nas rezas, em toda a história ou enredo dessa manifestação. A gente tem a Festa do Boi de Seu Teodoro, então, a presença da cultura nordestina, especialmente maranhense, no Centro-Oeste. A Festa do Divino de Pirenópolis também é uma manifestação presente no Centro-Oeste, de caráter geral, né? Uma manifestação brasileira da cultura nacional como um todo, presente no Centro-Oeste. O Bumba Meu Boi e o Boi Bumbá são patrimônios culturais brasileiros, sendo o Boi de Seu Teodoro também patrimônio do DF. E aí, por último, tem esse questionamento que vocês podem refletir um pouquinho, talvez eu acredito que possa vir a ser cobrado na prova. E algo para além da gente pensar na riqueza da manifestação cultural, mas de pensar os aspectos políticos e todas as implicações dessa manifestação, né? Como ela se relaciona com outras manifestações, com outras obras artísticas que a gente tem lá na matriz do PAS. Então, a cultura brasileira é formada por elementos por elementos culturais e povos variados, indígenas, africanos, povos afro-brasileiros e europeus. Mas será que todas as contribuições são igualmente reconhecidas e celebradas enquanto parte da cultura oficial? Uma questão para se pensar, né? Um spoiler é que a gente pode pensar através da relação entre a cultura popular e a cultura erudita, ok? Espero que esse vídeo ajude vocês, que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.